Olá a todos. Bom, hoje temos aqui o Renato Fontana, aliás, também um expatriado. Eu em Londres, ele em Amsterdã, já também está há bastante tempo lá. Renato, obrigado por estar conosco e também, quanto tempo já está em Amsterdã também, né? Cara, vim tem 10 anos, né? A ideia era fazer só um mestrado. Já tem 10 anos que eu estou aqui. Terminei o mestrado, obviamente, mas fui ficando. Já tem quase uns 10 anos que eu estou aqui já. E o interesse de ir para aí começou mais pelo mestrado, buscar o mestrado fora, foi em cibersegurança, o mestrado. Como que começou o interesse de buscar o estudo fora? Eu acho que eu tinha acabado de terminar uma pós-graduação no UNB, né? Tinha feito uma graduação e pós em Brasília, né? Eu sou natural de Brasília. E senti a necessidade extrema de ter um conhecimento do ambiente de fora, acadêmico, né? Então, fiz uma aplicação para a universidade, fui aceito, né, para vir para a Universidade de Amsterdã, para iniciar o mestrado aqui, era um mestrado de intensivo de um ano, né? 40 horas, bem puxado. Acho que eu realmente não sabia onde estava me metendo, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu, né? Muitas referências, muitas coisas de redes e conhecimento de tecnologia vem aqui da Holanda, né? Sempre tem uma mão de um holandês em algum local aí em segurança da informação, né? Então, acabei caindo aqui e para fazer esse mestrado, que foi engenharia de redes e sistemas com foco em forense. Então, fui praticamente pegando o track todo de forense, né, investigação, análise, tinha um pouco de data analytics também, então foi bem interessante, conheci algumas figurinhas, né, no Brasil, todo mundo conhece o Tannenbaum, né, cheguei a ter algumas aulas com ele, né, mais com o coautor, né, do livro de redes distribuídas, e, cara, foi sensacional, e daí fui ficando, foram abrindo algumas portas, e aí foi de um trabalho para o outro, e é isso. Estou aqui praticamente uns 10 anos. Né? Não, quando a gente mora muito tempo, a gente começa a ficar bem, né, adaptado ao país e tudo, né, cultura e tudo, a gente se adapta muito fácil e é muito bom. Bom, quando estiver em Londres, pode passar aqui, a gente sai para fazer Com um pub certeza. crawling aí ou alguma coisa, o convite está de pé, ou um coffee crawling, né, da maneira que for Pode melhor, né, ser. tem gente que não bebe, mas Com assim, certeza. o convite está aí. Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez, é um grande prazer bater o papo com você. E hoje a gente vai falar sobre threat hunting, na parte também de incidente, blue team. Eu acho que você tem um grande know-how para compartilhar com todo mundo sobre as suas experiências aí, o que você tem feito, né? Você é um pesquisador na parte de cibersegurança e também tem bastante POCs, né, available para todos que buscam também, referência, é uma referência na parte de threat hunting. Então, Renato, vou abrir aqui o piso para você, mas fica à vontade. Vamos começar então por threat hunting, então, o que você gosta bastante. Explica como começou Claro. isso, né? Qual o seu interesse e qual a dica também você dá para aqueles que estão lá começando agora, né? Ou tá no meio da carreira, o que que eles podem buscar para também, né, chegar a buscar uma carreira fora ou até mesmo trabalhar. Hoje, assim, não tem mais a necessidade de morar fora, já que a gente também está tudo trabalhando remoto. Mas vamos lá, deixo com você. Claro. Bom, eu acho que para o pessoal que quer realmente expandir, né, acho que sempre a pegada acadêmica é a melhor, né? Se não conhece ou não tem uma referência ou uma empresa que consiga ser puxado, vamos dizer assim, né, sair do Brasil direto, estudar seria a melhor coisa, né? Então, foi praticamente o que eu fiz, né? Chegando já com o pé na universidade, conhecendo professores, colegas, né? E montando a sua própria rede. Então, para mim, fui bem feliz nessa escolha, né? E eu acho que tem muitas palavras, vamos dizer assim, no meio de segurança hoje que são mais buzzwords, né? Que a gente vê. Threat hunting, machine learning. É claro que isso são fundamentados, existem teorias e conceitos e materiais acadêmicos com isso, mas no fundamento é sempre, para mim, o que prevalece, né? Você entender, por exemplo, de redes a fundo, ou entender de sistemas distribuídos, entender de arquitetura de sistemas, todas essas vão ser o seu pavimento, né, para qualquer tipo de especialização que você queira fazer.
Então, eu praticamente comecei a fazer threat hunting sem saber o que era threat hunting, porque eu gostava muito de análise de dados, eu mexia muito com análise de dados, eu sempre tinha uma curiosidade de entender por que alguma coisa está acontecendo ou não está acontecendo, e foi praticamente o que eu fiz na minha tese final. Minha tese final, por mais que tenha sido um quesito forense, ela foi mais uma investigação de dados abertos, né? Dessa toda, no momento foi em 2014, tinha uma vertente muito forte da Holanda em disponibilizar dados em fontes abertas para que as pessoas possam criar APIs, ou criar os seus próprios os seus aplicativos, ou simplesmente criar um mapa de informação da cidade, né? Criar um mapa, por exemplo, de transporte público. Todos esses dados são disponibilizados por governos. E a minha tese final, eu praticamente resolvi compilar todas essas bases abertas e confrontar ela com as fontes de infraestruturas críticas do país. Então, quando eu fiz essa correlação, eu encontrei, montei uma mancha, vamos dizer assim, que seria qual o ponto mais destrutivo que eu posso ter se eu quiser causar um tipo de ataque ou terrorista ou ataque, né, de motivação para afetar telecomunicações, aonde eu deveria ir no mapa, né? E com os dados abertos que as empresas ofereceram e com o mapa de classificação de criticidade de infraestruturas críticas, eu consegui montar essa mapa simplesmente correlacionando dados públicos, né? E com essa tese foi bem interessante porque no final eu tive que concordar com uma NDA, né, um non-disclosure, até que essas fontes fossem removidas. Aí sim eu pude apresentar minha tese final. Então existiu um impacto, existiu uma interação com a NCSC aqui na Holanda para que eu pudesse liberar a minha pesquisa ao final. Então começou com uma teoria, uma research question, né, uma pergunta do que eu deveria fazer, e dali eu praticamente aprofundei mais para a área de redes, né, que é onde eu sempre quis mexer. Então, ao invés de encontrar infraestruturas críticas, né, que chega a ser um pouco um trabalho de inteligência, mas começou muito mais ser uma pergunta por quais são as assinaturas de rede que estão dando alertas, né, nesse tipo de indústria, ou com outros tipos de indústria. Posso criar um mapa de tendência? Posso criar um comportamento? Então, assim, não esperar que um evento aconteça, mas simplesmente olhar um baseline. E esse baseline, essa investigação, essa vontade de criar uma interação e explorar por possíveis incidentes, né, assumindo também que possa existir já um comprometimento, ele é basicamente a teoria para onde o threat hunting caminhou. Então, basicamente, o que eu fazia antes já era um tipo de análise sem ter o fio da meada, simplesmente olhando, pesquisando, fazendo uma análise exploratória, né, com vários fundamentos de Data Analytics, e acabou que eu apliquei isso tudo em referência a redes, né, a exploração de eventos para encontrar anomalias e padrões adversos. E foi o que ficou, praticamente, né, nos 4 anos que eu comecei trabalhando, trabalhei no sul da Holanda, na Holanda, numa cidade chamada Delft, na empresa Fox IT, que era uma das referências de empresa que fornecia serviços de segurança especializado para vários clientes, né? Então, comecei a aplicar todos esses conhecimentos ali de correlacionamento para ajudar o time de operação do SOC a ver eventos que eles não encontraram, porque simplesmente não era um alerta latente, né, no sistema de SIEM dele ou da plataforma de análise que eles tinham. Então, começou-se a ter muito mais essa atividade de, putz, vamos ver o que os algoritmos, o que o Renato encontrou, além do que a gente já tem. Então, virou, assim, um jogo entre detecções de IOC, né, de comprometimentos, e detecções comportamentais, que eram comportamentos relevantes ou não relevantes. Eles já não eram falsos positivos ou true positives, né? Eles eram eventos que, nesse momento, são interessantes, mas em que um momento futuro pode não ser interessante. Então, caminhou totalmente para o que é o conceito de threat hunting hoje, né? Você assumir um comprometimento, fazer a sua análise, fazer questionamentos e expandir daí para frente, né? E é praticamente onde eu estou inserido hoje no banco, nos últimos 4 anos, como lead de threat hunting a nível global no banco holandês. Não, parabéns pela trajetória, muito interessante ver todo esse, né, a história toda de teses. Aliás, eu também fiz a minha na Inglaterra e compartilho que as dificuldades que a gente passa em entregar a tese são inúmeras e parabéns pelo trabalho que tem feito. Assim,
em consideração, talvez parecido ou na base que você fez, né? E a gente está falando isso foi em 2014, você falou, né? Sim. Uma comparação assim, talvez bem simples, pelo nível que você falou de Behavior Analysis and Network, seria o Darktrace, que é um produto hoje que vende, né? Não estou vendendo um produto, mas assim, é uma comparação do que mais ou menos o que você trouxe naquela época. Eu acho que o Darktrace naquela época não sei se existia ainda, né? Vamos pensar assim. Então foi mais ou menos isso, né? O Darktrace, ele é realmente um serviço que, não para fazer, obviamente, a propaganda dele, mas é um serviço que alguns vendedores gostam de colocar como um IDS que funciona com esteroides, né, com os steroids que eles chamam, mas, obviamente, tem suas limitações, não é essa caixa mágica que você instala e você, né, começa a ter todos os eventos maravilhosamente alavancados para o time de análise, mas ele vai em cima de vários comportamentos, né? Ou seja, conexões anômalas, raridade, porcentagem de diferença entre a população da rede. São todos métodos de análise de estatística, né? São análises, para não falar a palavra mágica, machine learning, são modelos estatísticos, né? São modelos de análise temporal, time series analysis, categorization, clustering, e todos os outros algoritmos ou linhas de análise que podem ser feitas para tentar criar um baseline do que está acontecendo e o que deveria ou deixou de acontecer, né? Então, realmente, o Darktrace, ele tem, sim, esse quesito. Ainda é um produto, né, não é totalmente open source, então tem os seus prós e contras, né? Eu ainda Sim. sou muito da vertente de ter o IDS aberto, deixa eu ver os logs, deixa eu ver a assinatura, eu preciso ver o pacote, e se bater, realmente eu posso dar um próximo passo, né? Então, assim, é interessante você ter a regra por si só, mas o comportamento também é um sinal muito forte, né, que não pode ser negligenciado. Então, realmente não sei realmente quando que o Darktrace apareceu nesse cenário, mas hoje é conhecido como um dos produtos que faz esse tipo de análise também. Não, é muito interessante. Eu também eu acredito muito no movimento open source. Eu acredito que isso tem, isso fez com que o mundo, né, de um lado, crescesse giganticamente em várias verticais, mas também, né, hoje a gente vê POC sendo lançado aí até mesmo 24 horas depois ou até antes do processo inteiro de análise ser feito. Então a gente consegue também ter o lado bom e o lado ruim, né, das coisas que acontecem. E o seu trabalho, Renato, essa parte aí, se as pessoas querem saber um pouco mais do threat hunting, você tem um GitHub, você tem essas informações, a gente pode depois disponibilizar no link aqui para as pessoas que têm interesse de saber um pouco mais, né? Eu acredito que é open source o material de você. Claro. O material que eu criei, por mais que possa parecer um material, né, uma bíblia que eu escrevi, mas foram alguns infográficos, né, que eu criei no início, quando eu comecei a formalizar o processo de threat hunting que eu criei internamente no banco, né? E eu publiquei isso e apresentei durante a conferência da MITRE, no workshop da MITRE em 2020. Então, eles teve um momento de apresentação, que eles tinham Lightning Talks, né? Então, eu apresentei o processo ali em 15 minutos e tive uma aceitação bem interessante. Ele está publicado no meu Twitter hoje. Eu pinei a mensagem lá no Twitter e também tem no GitHub, né, para quem possa observar, quem queira ter uma qualidade maior, né, em PDF, também está lá. Mas, como eu falei, são 3 infográficos, porque, na minha concepção, threat hunting ainda era difícil de explicar e de contextualizar, né, até para uma gerência. E eu vejo muita gente perguntando em alguns fóruns como que eu faço para demonstrar o valor de threat hunting, como que eu ligo isso com outros processos, outros times, porque eu não consigo vender isso para o meu gerente, né? A ideia de você implementar isso na empresa, você tem que primeiro mostrar, né, botar uma cereja ali no meio, mostrar como que realmente é o valor disso. E quando eu criei esses slides, eu fiz mais para organizar os meus pensamentos, mas também para dar uma estrutura para o meu time, né, e a coordenação do time que a gente estava tendo de análise de eventos e threat hunting também. E no final eu falei, cara, não tem nada proprietário aqui que me impeça gerar isso e apresentar isso publicamente. Então, o lançamento realmente desse processo que eu criei foi durante a conferência da MITRE, né, em 2020, e está hoje disponível, quem quiser utilizar, eu só coloquei uma referência no Twitter lá de onde que veio,
e eu tento curar ele, assim, de criar novos links, de criar novos conceitos. Já teve uma evolução do ano passado até hoje, tem algumas colunas no processo do workflow que poderiam já ser adicionadas, então acredito que até o final desse ano eu já tenho a versão 2, né, ou pelo menos a versão estendida do processo que a gente criou. E para dar um pouco de contexto, né, um processo de threat hunting, né, são 3 infográficos que eu criei, e o primeiro praticamente fala que o threat hunting você só pode ter numa organização se você tem um time fundamentado já de monitoramento de eventos. Um time que funciona como um SOC, ou de nível 1, nível 2, e o threat hunting ele é esse componente adicional que vai adicionar qualidade ao que já existe de monitoramento. O threat hunting não é para ser um time de compliance monitoring, não é para ser um time de infraestrutura que fica verificando o ticket de fila de firewall, de regra de firewall e coisas do gênero, né? É um time que, dependendo do nível, do tamanho da organização, eles têm que estar próximo das ameaças que estão sendo publicadas, das CVEs que estão sendo exploradas, dos novos frameworks que estão criando de command and control, né? Todas esse tipo de pesquisa, né, que chega a ser até uma iniciativa meio que purple, né, de você executar e ver o que está acontecendo na sua rede, e criar novas regras que adicionam qualidade ao time. Então, isso é uma das vertentes, não só a única do threat hunting, e é um time que não tem que estar preso justamente a uma fila de tickets, e eles têm que ter a liberdade de explorar também e assumir que a rede está comprometida. Então, assim, conceitos chaves, assim, só para lançar agora durante a chamada, né? Mas tem, obviamente, muito mais que isso também para elaborar. E você falou uma coisa muito interessante, né? Talvez como que você trabalhou para a empresa a ver o valor disso, porque é uma coisa que você falou muito bem dito, né? No sentido que muitas das empresas também não têm o orçamento, né? Também. Então, assim, como que você aproximou essa demanda com o seu business ou o seu manager falando o porquê era necessário. Talvez gerou mais eficiência, uma melhor métrica na hora de qualificar os falsos positivos. Qual foi assim a KPI que você aproximou para a sua gerência? Eu acho que é interessante o pessoal saber. Claro, e realmente foi, acho que a forma mais fácil de mostrar isso é mostrar onde tá a dor, né? E você mostra a dor com um incidente. Você encontrou uma coisa que um time de monitoramento, que tem, não sei, X pessoas, não conseguiu encontrar. E começam a vir perguntas de volta. Como que você encontrou isso? Fiz um modelo de baseline. Fiz uma análise porque eu vi um spike aqui na conexão. Correlacionei todos os eventos de IDS com os eventos de web firewall, por exemplo. Então, começou-se a ter alertas que eram indiscutíveis. Comecei a criar eventos e incidentes que não tinham como negar que estavam acontecendo. E dali por diante, começamos a falar, olha, as regras que já existem de detecção, elas têm um valor de qualidade X. Vamos supor que temos 100 regras que estão funcionando durante o ano, né? A empresa só funciona com 100 regras de detecção. Quanto dessas regras gerou um true positive? Só 10, durante o ano inteiro. Então, a conversa com o gerente ok, se no próximo ano, e tirando várias variáveis dessa analogia, tivermos só essas 10 regras ativas, nós temos o mesmo quality of service. Logo, todas as outras 90 regras que você tem, teoricamente, se elas não ativaram nos últimos 2 anos, não teria por que ter elas ativadas. Então, se cria mais espaço para criar regras novas. Então, começa a criar um modelo, uma query, que sempre vai retornar um comportamento que não é comum. Então, você pode fazer um dessa regra. Você começa a mostrar, olha, essa detecção veio do time de threat hunting. Quem que é o time de threat hunting? Ah, só tem um, é o cara que está fazendo aquele lá, que pode, dependendo do tamanho da organização, pode ser você o analista, você é o cara de inteligência, você é o cara do café, você é tudo. Então, começa a criar-se uma urgência. Vamos dar mais força para aquele indivíduo porque ele está encontrando problemas, ele está encontrando comportamentos anômalos, né, que podem estar ligados ou não a um comportamento de um ator. E isso acaba sendo que não tem como negar. Né? Existe um incidente, você usa o próprio sistema de tickets para injetar novos tickets. Então, você não é o cara que espera as coisas acontecer, você é o cara que inicia.
e mesmo que algum dos incidentes que você gere ou que você crie possam ser falsos positivos, no final da história vai ser um falso positivo muito interessante, porque vai ter toda a história de onde veio, qual foi o contexto, talvez você vai parar numa falta de conhecimento de infraestrutura que você tinha e nem a organização sabia, porque não estava documentado, entendeu? Então, tudo isso, ele acaba alavancando com qualidade. Então, mesmo que não tenha um threat hunter no futuro, você acabou de estimular qualidade com detecções e também com os processos internos de documentação. Então, todos os cenários, se você começar a fazer isso, são ganha-ganha. É a sua exposição como pessoa que está crítica, criando novos métodos, uma pessoa que está verificando a qualidade atual da documentação e está gerando um retorno de investimento em cima da detecção brutal. Você não está tendo que comprar nenhum serviço adicional. Você trabalha com os dados que você tem, com os data sources que você tem. Aí você vai ganhando mais acesso, você ganha acesso a um Darktrace, você ganha acesso a um Suricata, você ganha logs do Bro ou do Zeek em um outro departamento. Você agora tem acesso aos logs de Endpoint Monitoring. Aí, né, começa, sim, formalizar e dar forma a um time de detecção que é mais avançado. É um baita conteúdo, eu acho que tem espaço para mais. Eu vou pedir bis aqui, eu quero uma live, então vamos fazer uma live com você. Eu acho que vai ser muito legal a gente debater esse tópico e trazer também todos a debaterem, porque as perguntas são vitais. Renato, obrigado pelo seu tempo. Um grande abraço quando estiver em Londres ou quando eu for em Amsterdã. Claro. Quem sabe a gente sai para tomar uma aí. Com certeza, mais convidado. Obrigadão, obrigado pela oportunidade, Rafael, e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.